O senhor citou os DGs, né? Os dominadores globais. No mundo ocidental, quem domina são eles, né? Eu não digo que eles dominem, eles são um dos que dominam. Tá? Porque eles não têm Estado, embora tenham uma organização. Tá? Eles às vezes competem entre eles, mas eles têm um objetivo comum, né? Que seria, digamos assim, a dominância, né? A governança mundial. Né? Eles teriam esse objetivo comum. Só que muitos objetivos que eles têm coincidem com de uma ou outra potência. E eles usam essa potência porque é ela que tem poder militar e tem Estado para garantir aquele interesse dele. Assim como também alguns objetivos deles são conflitantes com o de outras potências ou não potências, particularmente com as não potências. E aí então eles entram em atrito, porque o dinheiro não tem pátria. Não interessa se eles estão investindo na China, porque estão ganhando dinheiro de investir na China. Acho que agora eles deram uma parada porque eles sentiram que criaram um monstro, né? Então, que pode se voltar contra eles. Então, eles têm, não é uma dominância, mas eles têm uma participação no nível de grande potência e às vezes estão até à frente deles porque eles têm um poder econômico que financia aquela liderança que está no governo naquele momento. Exatamente. Então, assim, através da democracia, eles vão influenciando, né? Propaganda, eles vão implantando dentro da cultura, vai fomentando esses movimentos, né? De revolta, né? O progressismo. E aí, com base nisso, o mundo ocidental é o ambiente perfeito para eles. Agora, eles não vão conseguir, a não ser através de uma influência econômica, por ganho econômico, implantar isso numa China, numa Rússia, na Arábia Saudita, no Irã. Ele não vai conseguir, porque lá não tem o Estado democrático direito, não tem as eleições para que ele influencie através de botar um boneco lá fomentado e financiado por eles. Quais são os maiores adversários, né, e não estatais, vamos chamar assim, do globalismo? O conservadorismo, porque o conservadorismo, digamos assim, valoriza a família, e a família tem uma força muito grande se é valorizada por um país. Né? É o nacionalismo, o patriotismo, né? Tudo isso porque são instrumentos de manutenção da soberania. E não interessa para eles um país-alvo que tenha força para manter a sua soberania. Então, os maiores, a liberdade econômica e política, isso para eles não é bom. Quanto menos liberdade política, melhor, porque aí eles podem se impor. Né? Então, um país em que o governo e a sociedade valorizam a liberdade política e econômica, porque aí você cresce. Se você não tem liberdade econômica, você fica dependente. A liberdade econômica permite o crescimento e a autonomia. Né? O conservadorismo, o nacionalismo, esqueci, a religião. A religião, principal. Então, essa cultura woke, essas coisas, tudo é ótimo para eles. Porque enfraquece os países onde eles querem se projetar. Então. As próprias potências. Né? Agora, o que acontece numa China, numa Rússia? São países conservadores. Então, o que nós estamos vendo no mundo é o enfraquecimento das democracias. As democracias estão ruindo por dentro. Assim como a União Soviética ruiu por dentro, porque não tinha poder econômico para acompanhar uma corrida contra o capitalismo, seja no campo econômico, seja no campo militar, ruiu por dentro, as democracias, a civilização cristã ocidental está ruindo por dentro, está perdendo os valores. A família, a religião, tá certo? O patriotismo, o civismo, né? A disciplina. Olha só, por que tantos no Brasil são contra a escola cívico-militar? Qual o problema da escola cívico-militar? Se o desempenho é muito melhor do que de outras escolas. E lá dentro, os alunos gostam daquilo ali. Ali não é autoritarismo militar, não. Eu acho que até contribui para essa campanha contra chamar a escola cívico-militar. Devia ser chamar só escola cívica. Porque o que importa ali não é se faz a continência, não faz, se tem o militar da Polícia Militar e do Bombeiro, que são excelentes para trabalhar com essas crianças. É simplesmente a disciplina de chamar o professor de senhor. Se o professor entrar na sala, você levantar. No final do dia, você limpar, não é fazer a faxina, você limpar, né, uma limpeza a por sua alto sujeira. da sua sujeira.
Isso daí é que você forma o cidadão para o futuro. Né? Porque o que é a democracia? A democracia é um regime em que prevalece a liberdade com disciplina e responsabilidade. Porque liberdade sem disciplina vira libertinagem. Cada um acha que pode fazer o que quiser. Né? E justiça com legitimidade e legalidade. Não basta ter a lei. É o que eu falei aqui. Lei não é fim, lei é meio. O fim é a justiça. Né? E também... Né, a liberdade política, a liberdade econômica. Né? Isso tudo fortalece a democracia. O mal para a democracia, que no Brasil e outros países acontece, é que a sociedade está dividida. Tá? A sociedade está dividida em que, de um lado, né, não digo nem a sociedade, é o poder está dividido. Porque a sociedade aqui é muito conservadora, a maioria é conservadora, mas o poder está dividido entre uma esquerda radical, tá? E também o que eu chamo de esquerda radical fascista e uma esquerda radical marxista. Porque tudo é esquerda, tudo é o Estado máximo, sem liberdade econômica, sem liberdade política. Né? Como é que você vai chamar o fascismo de direita se o fascismo não é a favor do Estado mínimo, não é a favor da liberdade econômica? Exatamente enquanto. Então é esquerda também. Né? Só que é uma esquerda nacionalista, a outra internacionalista. Tá? Nenhuma das duas presta. Então, é Estado máximo, controle da propriedade privada ou posse da propriedade privada, sem liberdade política, sem liberdade econômica. Isso nunca é a extrema-direita, que é Estado mínimo, até meio anárquica. Porque também não presta. O homem é um instrumento para gerar lucro. Não interessa a família, não interessa o ser humano, não interessa os valores. Interessa o que ele pode fazer para gerar lucro. Essa que é a extrema-direita. Por isso que eu acho que os países e os Estados Unidos eram assim, até algum tempo atrás. O que deve funcionar é um centro democrático. Mas não é centrão esse é o centro democrático mesmo, não é centrão político que nós temos aqui, não. O que é o centro democrático? Você tem uma parte da sociedade, isso acontece no Brasil, só que ela não tem poder, que defende a liberdade econômica com responsabilidade social, ou seja, com políticas que diminuam as carências e dê oportunidade às camadas mais carentes da população. Liberdade econômica com responsabilidade social e conservadorismo evolucionista, não é imobilista, é o conservadorismo que aceita o progresso desde que respeite a tradição, a história, os valores, o patriotismo. E tem, nesse centro também, uma esquerda que defende que haja uma grande emprego de recursos da nação para essa parte carente da população. É um socialismo que não socialismo, é uma social-democracia. Democracia com responsabilidade social. Esse centro, o país vai para frente, porque os dois querem a mesma coisa lá em frente. Agora, se você tende para um desses dois lados aqui na extrema esquerda, ou nazista, fascista, ou marxista-leninista, tá? Esses dois não levam o país a nada. Vão ficar trocando um para o outro, o país não vai para frente, fica andando de lado. E esse aqui também não presta porque o país vira uma máquina a favor, aí sim, do capital, aquele capital sem controle. Também não presta. Para mim, aqui está o exemplo. E aqui está a sociedade brasileira. Só que ela não tem poder. O poder, porque tem poder midiático, tem poder econômico, etc., está por lado de cá ou por lado de cá. E fomentado pelos globalistas. Pelos globalistas e também pelas potências, porque interessa para eles, tá certo, que a gente não cresça a ponto de se tornar rivais deles. Sim. E aí, pegando esse idealismo político, partidário, o Brasil não existe. A social-democracia no Brasil não segue o que o senhor acabou de falar. Tem um não nome. Tem um nome. Olha só, social-democracia é a esquerda fabianista, que vem dos mencheviques, que na União Soviética chegaram ao poder junto com os bolchevistas, os mencheviques, tem os bolchevistas e os mencheviques. Eles foram mandados embora, tá certo? Havia um movimento fabianista que surgiu na Inglaterra e eles se juntaram. Tá? Esse movimento fabianista na Inglaterra é a social-democracia. Quer chegar no socialismo, tá certo? Através da sociedade capitalista, sem destruir a sociedade capitalista e sem revolução. Eles não são marxistas. É o antigo, não sei como é que está agora, PSDB. Isso. Fernando Henrique Cardoso, Alckmin e outros que, inclusive, eram ligados ao diálogo interamericano. O diálogo interamericano, ele é
do movimento globalista. Tá certo? Então, o fabianismo tem muita aliança com o globalismo. Só que, para eles, interessa também uma aliança com o socialista marxista. Tá? Você vê que eles não entram em choque, não. Tá? Até entram em acordo. Então, o que eu falo aqui, esquerda democrática, né? Esquerda democrática, eu chamo, é a democracia social. É a democracia com uma preocupação maior com as políticas sociais. Sim. É um pouco esquerda, mas também é centro. Porque não adianta você ser só de um lado, porque senão a tendência é ir para lá. Se você não tiver aqui um poder que equilibre, né, até décadas atrás, até se não me engano, pode botar aí antes de Carter, você tinha nos Estados Unidos um partido democrata que não era social-democracia, agora é muito pro lado de cá. Uhum. Tá? E os dois ficavam aqui no centro. Tanto que a política externa dos Estados Unidos não mudava quando um partido saía do governo, não. E o que diferenciava um do outro é que um aumentava mais imposto, o outro diminuía imposto, um fazia isso, nesse equilíbrio aqui do centro. Mas o país andava para frente. Agora, antes da Constituição de 88, isso estava melhor posicionado na questão partidária? Olha, conversando com juristas importantes, tá? Eu não vou dizer o nome, que eu não sei se ele gostaria que dissesse, mas juristas importantes, a melhor Constituição que nós tivemos foi a de 1967, que era uma de 46, aperfeiçoada, tá, naquilo que ela tinha de fraco, tornando, digamos assim, o Estado e o governo o maior poder, não ditatorial, né? Porque, inclusive, ela foi referendada no Congresso. Porque existem duas formas de fazer uma Constituição. Você pega um grupo, constitui um grupo e eles preparam um projeto de Constituição. Ele vai para o Congresso e ali ele é discutido, modificado e sai. O que nós fizemos aqui em 88 foi fazer tudo... Tinha até um projeto, até Afonso Arino, se não me engano, era o chefe do grupo, vamos chamar assim, o dirigente do grupo. Acho, não tenho certeza, mas foi feito um projeto. Foi abandonado praticamente e foi toda feita, redigida no Congresso. Aí já viu, né? Redigida por mais de 513 são deputados, mais 81. Então, é mais difícil de você chegar a uma coisa assim muito objetiva. Tanto que se você pegar a Constituição, que tem de emenda, acho que tem mais emenda do que original. Né? Então, a Constituição de 46, depois veio a de 67, né? Depois veio um ato, o AI-5, né? Aí teve ela, digamos, recheou demais a Constituição de 67, foi um momento em que o regime se fechou para combater a luta armada. Depois voltou a de 67, quando o AI-5, em final de 78, o AI-5 foi revogado, voltou a de 67 e aí veio a Constituição de 88. Mas eu não digo nem a Constituição, eu digo assim, na questão partidária, realmente, né? Agora nós temos uma quantidade de partido muito grande. Quer ver uma coisa? Eu acho que o melhor sistema para o país seria o parlamentarista. Nós tivemos no Império 67 anos de experiência parlamentarista. É claro que não era perfeita. Existia, nós não tínhamos, o povo não participava da política, o povo não chegava. E nós tínhamos muito escravo, né, no país, e a classe média era muito pequena, então o povo não participava. Mas era uma experiência que durou 67 anos. Quando nós proclamamos a República, nós acabamos com o parlamentarismo e adotamos o presidencialismo. E, digamos assim, porque a gente via, todos os nossos vizinhos eram presidencialistas, né? Estados Unidos, presidencialista. O restante do mundo, quase tudo é parlamentarista. Qual o único presidencialismo que deu certo? O americano. O americano. Então, nós jogamos fora uma experiência parlamentarista, que eu acho que seria a melhor situação. Agora, não dá para ter parlamentarismo com 35 partidos. É inviável. Então, nós temos que, digamos assim, ter gente mais iluminada na política. Eu acho que nós já tivemos isso, né, nos anos de 45, até a democratização, até a Constituição de 88, nós tivemos umas lideranças mais iluminadas na política. Eu acho que agora é difícil. General, Oriente Médio, né? Qual a importância ali do Oriente Médio para a geopolítica? Deixa eu acrescentar o BRICS, né? O BRICS é um bloco econômico, né? Até aqui é um bloco econômico. Só que foi inserido em 2024 Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes,
Então, o poder somado, né, com Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, o poder energético, né, o poder estratégico para o mundo desse bloco econômico é gigantesco, né? Se você for pensar em economia, né, levando em consideração que em 2050 Índia e China já terão igualado, né, tamanho de economia com os Estados Unidos, lógico que tem uma população per capita, isso é menor, mas você tem ali dentro China, Rússia, Índia, uma força bélica absurda, você tem Irã, e também na questão econômica, principalmente do petróleo, você tem uma força também significativa. Eu não sei em percentual quanto que isso é do mundo, mas deve chegar a percentuais aí em torno de 70, 80 para cima, né? Como que o senhor enxerga isso e como que vê o Brasil estrategicamente dentro do BRICS e com essa importância desses novos acordos ali, esses novos países, né? Em termos geopolíticos, nós estamos falando não só no aspecto econômico, aspecto de defesa. A ALCA, México, Estados Unidos e Canadá, tem coesão? Eu acho que tem alguma coesão. União Europeia tem coesão? Acho que é o que tem mais coesão é a União Europeia, né? A OTAN tem coesão? Tem uma certa coesão. Tá? Não é total, mas tem. Sim. Agora, Rússia, China, Índia, Brasil, Irã, tá? Sei lá, Arábia Saudita com Irã, tem coesão? Então esse grupo, ele numeroso assim, quem é que está levando vantagem nele? China. Entendeu? Então, nada mais é do que países que vão ter acordos econômicos, etc. Mas para atuar em bloco, tá, num conflito, eles têm interesses díspares ali, entendeu? Exato. Então, não é por aí. Quando tu coloca só Índia e China ali... Índia e China já são inimigos mesmo, né? Você pega, por exemplo, AUKUS. AUKUS é Japão, não, tem Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, ainda o Japão ainda não está. Tem um inimigo comum contra o qual eles estão se unindo. Então, o que eu vejo no Oriente Médio? Nós temos um grande contingente populacional árabe e judaico aqui no Brasil. Israelita, é isso? Então, aquilo que acontece lá, em termos psicossociais, nós temos que procurar participar. Agora, a gente tem que ter uma dimensão de qual é o nosso poder para ver que tipo de atuação nós vamos ter numa região em que nós, volto a falar, não temos o poder militar, científico, tecnológico, cultural e nem industrial, tá, para ter grandes expectativas ou perspectivas para isso daí. Então, existe o contingente, existem aberturas? Existem. Nós podemos vender material de emprego militar, não de top de linha, como nós já fazemos, né, para os países do Oriente Médio. E eles realmente até querem comprar aqui. A Vibraz, né, aqueles blindados, que nós já tivemos mais até comércio com eles em material de emprego militar. Da mesma forma, na parte do agronegócio, agropecuária, agora a gente tem que procurar evoluir. O nosso produto da agropecuária tem que ter mais valor agregado, tem que ser mais industrializado, porque tem um valor muito maior do que o produto in natura. Então, a gente tem que ver, no Oriente Médio, quais são os países onde eu quero intervir, onde eu vejo possibilidade. Intervir, que eu digo, é me projetar, comercializar. São esses aqui, e neles, qual o espaço que eu tenho para poder me projetar? Nós temos as nossas empresas de aqui, Camargo Correia, Odebrecht, etc., que têm condições de participar de parcerias, etc., nesses países, lá do Oriente Médio, né? Então, é esse contingente populacional que nós temos desses países, né? A oportunidade de parceria no campo militar, no campo da agropecuária, e procurar nos desenvolvermos para ter mais condições de nos projetarmos lá, né? Outra coisa, nós já tentamos uma vez ter uma maior participação lá. Está lembrado quando o Ocidente, Estados Unidos e União Europeia principalmente, estavam tentando um acordo nuclear com o Irã? Lembra que o Brasil tentou entrar como... Foi colocado escanteio direto, porque não tem poder nacional para ser um ator que vai ser ouvido, porque ele não tem condições de fazer nada além de dar a palavra dele. Os Estados Unidos têm condições, eu estou dando minha palavra, mas eu vou fazer isso aqui. Ó. Se você não... O Brasil não tem. Tá? Agora, para participar de missões de paz, aí sim.
Primeiro que nós temos um centro de preparação de militares e militares e civis para a missão de paz, que é do Exército, né? E com a cooperação da Marinha e da Aeronáutica, que é um dos melhores do mundo. No entanto, algumas missões de paz requerem que você tenha meios, né, militares de alta tecnologia e de ponta, e que nós não temos. Nós chegamos a participar, não sei se ainda estamos participando, de uma força de paz naval, ali no Líbano, em que nós tivemos o comando dessa força e nós não tínhamos... O nosso navio só teve condições, era uma corveta, se não me engano, só teve condições de chegar na região de missão de paz e, portanto, ser ocupada pelo comandante que era nosso, uns 4 ou 5 meses depois dele ter assumido o comando. Não sei, 4 ou 5 meses, tempos depois. Não tinha na hora, não tinha pronto. Essa foi a informação que eu discuti com o companheiro, que eu conversei sobre isso daí. Tá? Então, ter noção do qual é o nosso poder e aí dimensionar em que aplicar esse poder, em que países, quais são de maior interesse, tá? E que tipo de projeção nós vamos ter. Com Israel, nós temos boas relações no campo científico, tecnológico e militar. Tá, nesse ponto aí que o senhor colocou, né? De fato, realmente é um bloco que economicamente ele faz sentido, mas quando tu vai pensar, né, em alinhamento militar, cultural, ele tem divergência que inviabiliza, né? O BRICS. O BRICS. Agora, o que une esses países lá, né, cara? O que une esses países é que você tem a oportunidade, e por isso que eu digo, é um interesse muito grande da China, né? Sim. Porque ela, digamos assim, estimula a existência do BRICS, porque é ela que mais investe nesses países todos. E os outros países têm condições de receber alguns recursos para projetos internos desses países. Então, o Brasil deve procurar, essa deve ser a nossa mentalidade, eu vou procurar fazer acordos bilaterais ou regionais com todos os países do mundo que eu puder. Tá? Esses acordos binacionais ou regionais, eu devo procurar, eu vou ter que aceitar, né, algumas vantagens para eles e vou procurar as minhas vantagens, vou ver o que é melhor para mim. Tá? Então não quer dizer que vamos evitar a China porque nós temos uma aliança com o Bloco Ocidental. Negativo! Vamos fazer acordos com a China, agora vamos tentar não entregar o ouro ao bandido. E aí, nesse ponto, o país que seria um modelo, então um país que se destaca com esse interesse, né? Saber se posicionar conforme o interesse estratégico dele seria a Índia. Olha, a gente tem que ver o seguinte, relações internacionais. Quais são os países que pautam a agenda mundial? Todos passaram muito tempo na vida em conflitos. Então, a sociedade deles sabe o que é importante para o país, sabe as necessidades e os anseios que aquele país tem. Então, eles procuram não se enfraquecer em nenhuma das expressões do poder. Eles procuram ser fortes no campo econômico, político, militar, científico, tecnológico e cultural. Tá?